Aleluia! Gênesis 13, Abraão chega para o seu sobrinho Ló e diz: precisamos nos afastar um do outro, porque está tendo contenda entre os teus servos e os meus servos, e nós somos parentes. Observe que todas as vezes que Deus tiver um projeto na vida de alguém, ou a pessoa está fazendo algo, ou vai começar a desenvolver, vai se levantar o narcisista para trazer contenda. Primeiro, Abraão não deveria levar o sobrinho porque o chamado era dele. Mas aí você observa o seguinte: todo narcisista vai tentar se levantar no meio de alguma situação para trazer confusão, porque o diabo sabe muito bem que se a pessoa estiver com a cabeça cheia, atormentada, com estresse, ele não consegue desenvolver bem as coisas. Então fique atento com isso, que vai sempre haver uma confusão, porque o narcisista se incomoda com o que você tem ou com aquilo que você vai fazer. Até os irmãos de Jesus se levantaram contra ele. Fique atento e fuja da aparência do mal. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para uma promessa, para algo tremendo. Mas ele disse claramente: sai da tua casa e da tua parentela. Mas ele leva quem? O sobrinho. Por outro lado, eu digo assim: será que não foi o sobrinho que induziu que Abraão o levasse? Olha só, e no meio acontece o quê? Contenda, confusão, briga. A pessoa começa a perder o foco, perder a direção e até mesmo perder a bênção. Eu vou dizer bem claramente: tem coisas que Deus designar para as nossas vidas que é só para nós, e que nós devemos ter um discernimento para quem está nos acompanhando, para quem está andando conosco, porque muitos que podem estar andando conosco podem ser aqueles que vão impedir o chamado, a promessa, o milagre e a vitória. Por isso temos que pedir a Deus discernimento de espírito. Em Gênesis 13, Deus dá discernimento para Abraão. Abraão chega para o sobrinho e diz: olha, precisamos nos afastar um do outro, porque está tendo contenda. Se tem contenda, confusão, briga, desentendimento, tem que se afastar, para a sua própria saúde mental e física e espiritual. Mas veja bem, Abraão, sabendo que a promessa estava com ele, e por talvez, eu vou dizer assim, pensar que o sobrinho podia ficar entristecido, ele chega para o sobrinho e diz o quê? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Você escolhe. Então ele disse: você vai para um lado, lados opostos, para evitar de estar muito próximo e continuar havendo contenda. E olha o que Abraão faz: você escolhe Ló. Por quê? Ele queria saber o que estava no coração de Ló, se estava com ele por conveniência, por interesse, por vantagem, ou até mesmo para usufruir de um pouco da promessa que Deus havia dado para Abraão. As promessas são para você, e tem promessa que não inclui mais ninguém. Primeiramente você, é você que está com a visão do reino. Preste atenção. Então o narcisista, querido, ele quer facilidade, ele quer comodidade. O narcisista só pensa em si mesmo, porque se fosse o sobrinho correto, ele iria dizer: não, meu tio, pelo amor de Deus, é o senhor que escolhe. Então ele não pensou duas vezes. O narcisista só pensa em si mesmo, na sua vantagem, no que ele vai ganhar, no que ele vai ter. Ele não se preocupa com ninguém, não tem respeito por ninguém, se vai passar por cima da autoridade de alguém, se vai confrontar, se vai machucar alguém. Ele não pensa em ninguém. Os narcisistas se incomodam com o que você tem, com o que você faz e com aquilo que você poderá ter. Gênesis 37 diz claramente que um dia José veio ao encontro dos irmãos e olharam para ele e disseram: lá vem o sonhador. Aí está escrito: e por isso odiaram muito mais ainda. Queridos, José tinha 17 anos de idade, não tinha um bem, não tinha nada, não tinha coisa nenhuma, nem direito à herança principal ele tinha, porque era o mais novo. Mas eles se incomodavam com o quê? Com tudo aquilo que estava em volta dele. Ou seja, não era uma ação diabólica que fazia essa raiva no coração dos irmãos? Então eu digo, vai se levantar contra muitos de nós, porque o diabo vai induzir no coração de alguém que tem algo grande para acontecer, e essas pessoas virão para tentar frustrar os nossos sonhos, nossos projetos, vão criar contenda, vão criar confusão, vão fazer todo tipo de coisa para que você perca o foco e perca os milagres. Em João 7, os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem assim: você diz que não quer ser conhecido e faz os milagres que tu fazes? Por que você não vai logo direto para a Judéia e se mostra ao mundo e fica junto com os teus discípulos? O que você entende disso? Uma rivalidade, uma tristeza? Era uma inveja, porque talvez Deus não tenha escolhido algum deles? E por que a Bíblia também não cita várias vezes o encontro de Jesus com seus irmãos? Preste atenção.
Está dizendo bem claramente: por que você não vai logo de vez para a Judéia? Literalmente, os irmãos de Jesus não queriam ter ele por perto. Então eu vou concluir a seguinte coisa: então Jesus procurava não ter tanto contato, porque saberia que teria alfinetadas, que teria indiretas, que teria contenda, confusão, alguma coisa iria fazer para tentar incomodá-lo. Então Jesus procurava sempre se ausentar. A mãe sempre estava junto, mas os irmãos nem tanto, porque eram narcisistas. Quando os irmãos de Jesus dizem isso para ele: vai para a Judéia, sai daqui, literalmente eles não queriam Jesus por perto, porque o que Jesus fazia, o que Jesus tinha, o chamado de Jesus incomodava a vida deles. E Jesus até chegou a dizer: a oportunidade vocês têm, até por enquanto. Por que vem esses confrontos, principalmente dentro da família? Porque se for alguém de fora que não tem relacionamento íntimo conosco, não vai trazer incômodo, não vai machucar, não vai ferir. Quantos de nós não já enfrentamos alguma coisa no meio da rua e aquilo ali passou? Mas uma coisinha assim que alguém da família diz, isso machuca tão terrivelmente. Você já viu aquela frase que diz que é melhor levar um tapa do que ser afrontado verbalmente, ser humilhado verbalmente? Então Jesus se ausentava para evitar feridas e confrontos e contenda. Faça o mesmo. Em Mateus 12, Jesus está ministrando a palavra e chega alguém para ele e diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que Jesus responde? Minha mãe, meus irmãos, meu pai, é todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Ele não estava desdenhando da família, ele não estava desprezando a mãe sempre estava com ele. Mas ele queria dar a entender o seguinte: dentro da minha casa eu não sou ouvido, dentro da minha casa eu não sou respeitado. Lembra de Provérbios que diz que há amigos mais chegados do que irmãos? Sabe o que Jesus queria dizer? Que as pessoas às vezes espirituais que estão ouvindo a voz de Deus chega a ser mais importante do que a família. Pelo amor de Deus, é isso que você está vendo, que muitas das vezes você vai ter que priorizar as coisas de Deus do que priorizar as coisas da família, que te machuca, que te ferem. E se você se jogar na presença de Deus, Deus pode curar toda a sua família. E se a pessoa não for narcisista de verdade, ele pode ser transformado ainda. E para as pessoas que podem pensar que o bispo Miguel Serra é cruel, é perverso, é implacável, libera perdão, bispo, não perdoa. Quando a gente libera perdão, não é para andar com a pessoa, é para andar com Deus, é para não ter raiz de amargura no coração. Mas em Mateus 10 mostra o que Jesus fez também. Jesus disse: vão lá e pregam o evangelho nas cidades, nas casas. Mas Jesus disse assim: se não quiserem te ouvir, se não quiserem receber a palavra, saiam de lá. E quando chegar na porta da casa da cidade, bata o pé, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Aquela cidade será amaldiçoada, aquela casa será amaldiçoada. Ou seja, se não se permitem ser curados, se não se permite ser liberto, se não permite deixar de fazer o mal, certas pessoas, Deus está dizendo: se afaste para que você não seja contaminado e a sua vida até mesmo entre em ruína e perca as promessas de Deus. E toda essa investida do narcisista no trabalho, na família, dentro da igreja, em qualquer lugar, é por causa do chamado de Deus na sua vida, é por causa das promessas que Deus já estabeleceu para você. Ele quer que você perca o foco com o desequilíbrio emocional. Quem foi que se levantou contra Daniel? Não era quem trabalhava com ele? Quem foi que condenou Sadraque, Mesaque e Abednego? Não era quem está perto? Meu Deus do céu! Quem se levantou contra José? Os irmãos. Quem se levantou contra Jesus? Os irmãos, a família. Seu descontrole, você entrar na carnalidade, entrar em confronto, meu Deus, vai te deixar vulnerável e você vai ser presa fácil para o inimigo. E aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida, você pode perder por não agir com sabedoria. Nem toda palavra tem que ser respondida. Não reaja, fique em paz. Todas as vezes que o narcisista usado pelo diabo perceber que a coisa está razoavelmente bem para você, ele vai tentar puxar você para dentro de um conflito, de uma guerra. Ele vai tentar te desestabilizar emocionalmente. Ele vai tentar criar em você uma agressividade, para que no final de tudo, todo mundo te veja como louco, como desequilibrado, como uma pessoa descontrolada. E se você tentar revidar, ele vai fazer de tudo para colocar em você o sentimento de culpa. Vai dizer: então foi eu que fiz errado. Aí ele vai dizer também: mas eu não quis fazer assim, eu não quis falar assim. Não, ele me interpretou errado. Então, em nome de Jesus, não se permita ser arrastado para dentro das confusões, da guerra interior que essas pessoas têm. Elas não são felizes e não querem ver ninguém feliz. Elas não têm paz, não querem ver ninguém em paz. E tudo isso por causa de uma grande coisa que Deus quer fazer na sua vida. Vigia!